Hoje o céu se abre para derramar. Caríssimos irmãos, estamos meditando as leituras do 22º domingo do tempo comum. É o título do nosso jornalzinho que estamos acompanhando a missa. Missa de número 22. É do conhecimento nosso que, ao longo de todo o ano, a igreja nos propõe celebrarmos 34 domingos com o título de Domingo do Tempo Comum. É por isso que a cor litúrgica, a cor predominante, a cor da roupa do padre é o verde. Sinal que nós estamos caminhando na esperança, mas com uma certeza: Deus está caminhando conosco. Deus vai conduzindo os nossos passos nessa estrada da vida. E as leituras que nos foram propostas hoje nos convidam exatamente a refletir sobre alguns valores que o mundo já esqueceu. E nós, como católicos, como cristãos, não podemos esquecer nunca. Que valores são estes? Primeiro, diz as 3 leituras, a humildade, o amor desinteressado, a gratuidade em tudo que eu faço. São valores que o mundo não aprecia muito, mas nós, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos estar em primeiro lugar. E nós vamos perceber isso ao longo dessas 3 leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, livro do Eclesiástico, o capítulo 3. Um livro que foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E foi escrito num período em que a Palestina, onde hoje é Israel, onde hoje é o Líbano, a Jordânia, aquele território era dominado por um povo chamado Seleucidas. E esse povo, ele era responsável para ocupar a terra que o imperador Alexandre o Grande conquistava. Para que outros povos não viessem dominar, então quando havia uma conquista do imperador, ele colocava esse povo naquela terra, e aos poucos aquele povo ia dominando tudo. Mas acontecia algo que fugia da explicação. Eles tentavam, mesmo depois de dominada a terra, impor a qualquer preço a cultura grega. É aquele momento da história que nós estudamos. Se fizer um esforço, nós vamos lembrar nas aulas de história no colégio. Aquele período da história que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo, senão uma tentativa de colocar a todo preço a cultura grega como a melhor cultura do mundo? Foi essa tentativa de minar a cultura e os valores tradicionais de Israel. E muitos judeus se encantavam com a proposta dessa nova cultura. Muitos judeus ficavam extasiados. E aos poucos iam se deixando levar pelo brilhantismo da cultura grega. E abandonando os seus próprios valores. E fazendo opção por essa nova cultura. Então o autor dessa primeira leitura, nós não sabemos quem é, mas certamente um judeu tradicional que se orgulha da sua fé, que se orgulha dos seus valores, tem a plena certeza de que a cultura grega estava ameaçando as raízes do seu povo. Então ele começa a escrever para defender o patrimônio religioso e também o patrimônio cultural do seu povo. E num determinado momento ele diz que a sabedoria encontrada na palavra de Deus, a sabedoria encontrada na lei de Deus, ela é infinitamente maior do que a sabedoria que os gregos vêm nos trazer. A sabedoria encontrada na palavra de Deus é a sabedoria que faz com que as coisas tenham sabor. E a sabedoria dos gregos não. A sabedoria dos gregos é um acúmulo de conhecimento, portanto, sabedoria de saber. E o autor está convicto disso, que essa sabedoria que vem de Deus, ela é muito maior do que qualquer outra sabedoria. Aí nós temos essa primeira leitura de hoje.
em que o autor dá umas instruções, da mesma forma que um pai orienta o seu filho. Aí ele fala da humildade. Para o autor, a humildade é uma das qualidades fundamentais que o homem deve cultivar. E que é na humildade e na simplicidade que reside o segredo da sabedoria. É na humildade e na simplicidade que reside o segredo da sabedoria. Se a gente levasse isso a sério, nós seríamos vitrine para o mundo inteiro, como modelos de cristãos a ser seguido. Porque Deus nos cumula de tantos dons, Deus nos cumula de tantos talentos. Só que para alguns cristãos esses dons e esses talentos sobem para a cabeça. Aí se tornam cristãos orgulhosos, cristãos com ar de superioridade, se achando melhor do que o outro. Se não comunga das minhas ideias, então não serve para ser o meu amigo. Se não usa o mesmo perfume caro que eu compro em determinada loja, então não faz parte da minha classe social. Quando isso sobe para a nossa cabeça, nós nos tornamos arrogantes. Como é que nós vamos querer que o reino de Deus aconteça? Depois, nós temos a segunda leitura, a carta aos Hebreus, que há 2 domingos atrás começávamos a ler essa carta. Domingo passado nós não lemos nenhum trecho dessa carta, porque foi a festa da Virgem Maria. Nós lemos capítulo 15 de Coríntios. E essa carta, o texto que foi proposto nessa segunda leitura, parece um pouco estranho. Não faz muito sentido o que está escrito nessas pequenas linhas. Eu confesso que ao longo da semana toda eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar sobre essa carta se não faz tanto sentido assim? Parece que o autor começou a falar uma coisa, depois falando outra, depois falou outra. Qual é a intenção do autor nessa segunda leitura? Podemos concluir que é um texto que vem nos propor uma redescoberta da nossa fé. Uma redescoberta do sentido das nossas opções. Quando a gente redescobre a nossa fé, nós saímos do comodismo, nós saímos da preguiça. É a preguiça e o comodismo que vai deixando a nossa caminhada morna. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente se enche de alegria, a gente quer fazer tudo, parece que o mundo se transforma à nossa volta, mas quando nós vamos caindo na rotina, a nossa caminhada de fé vai ficando morna. Quantos irmãos nossos começou empolgado na caminhada cristã e hoje estão em outros lugares? Porque a fé precisa ser alimentada. Não é porque o padre derrubou água na minha cabeça no dia do batismo, que ali eu já sou um cristão pronto. Não é porque eu participo da missa todo domingo, que eu sou um cristão pronto. Nós precisamos ir alimentando a nossa fé a todo instante, porque quando chegar a provação na nossa vida, nós vamos ter armas para lutar contra a provação, contra a perseguição, contra o sofrimento. Se eu não alimento a minha fé, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Aí, quando a provação bate na minha porta, eu vou buscar lá no centro espírita, eu vou buscar nos horóscopos, eu vou buscar em outra religião. Porque aqui eu não tenho lugar ou não tenho subsídios para enfrentar tudo isso. É por isso que precisa alimentar a fé a todo instante. E uma forma de alimentar a nossa fé não está em outro lugar, senão na própria palavra de Deus. Cultivar o hábito de ler a palavra de Deus. Cultivar o hábito de buscar os ensinamentos da igreja. Quantos documentos a igreja nos apresenta? Quase todo ano apresenta um documento diferente para alimentar a nossa caminhada. Mas muitas vezes a gente cruza os braços, achando que nós já somos cristãos prontos. Aí quando bate a dor, quando bate o sofrimento, a gente entra em desespero. Não tem onde segurar. E por fim nós temos o evangelho de hoje, o capítulo 14 do evangelho de São Lucas. Começa o capítulo 14 do evangelho de São Lucas dizendo o seguinte: aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa
de um dos chefes dos fariseus. Portanto, começa o evangelho mostrando Jesus indo fazer uma refeição na casa de um fariseu. Não sei se foi a janta ou se foi o almoço, mas também não interessa. O importante é que Jesus foi na casa desse fariseu e começou a observar a movimentação daqueles que estavam também na casa. Mas antes, diz o evangelho, que eles também observavam Jesus. E Jesus aproveita do ambiente de banquete, do ambiente de festa, para falar de um outro banquete, o banquete do céu. Não é isso que está lá no nosso evangelho de hoje? Jesus aproveita aquela festa, aquela ocasião, para falar do banquete do reino de Deus. Banquete que todos nós, sem exceção, somos convidados. Mas existe uma regra para esse banquete. A recomendação é a humildade. Ser simples, não querer ocupar os primeiros lugares, não querer os holofotes do mundo, não querer o status, não querer aparecer. E ao mesmo tempo Jesus denuncia a atitude daqueles que estavam agindo assim. E fica muito claro, a partir do evangelho de hoje, que o que une uma comunidade cristã, cheia de cabeças que pensam de diferentes modos, não é a posição que eu ocupo, mas sim a gratuidade, o amor desinteressado com que eu faço todas as coisas, a humildade. Atenção, gente, ser humilde não é ser bobo. Às vezes a gente confunde, até com um tom pejorativo, aquele rapaz é tão humilde, para dizer que ele é bobo. A humildade cristã, ela não faz parte, bobice não faz parte da humildade cristã. A humildade cristã, eu reconheço que Deus me encheu de dons, que Deus me encheu de talentos, e eu preciso colocar esses dons a serviço do outro. Portanto, ser humilde no reino de Deus é reconhecer que nós não somos nada, mas que Deus nos cumula de coisas preciosas, que vão fazendo o reino de Deus acontecer na medida em que eu vou colocando essas coisas e esses dons a serviço do outro. É isso o reino de Deus. Quando eu coloco esses dons, esses talentos a serviço do outro de forma gratuita, eu alcanço a plenitude da humildade na minha vida. Sabe de uma coisa, gente? O maior obstáculo que o homem cristão encontra hoje no segmento de Jesus Cristo não está em outro lugar senão na supervalorização daquilo que ele faz. Eu preciso ser sempre o melhor, eu preciso estar sempre no primeiro lugar. Isso o mundo nos ensina muito bem. Isso o ambiente de trabalho nos ensina muito bem. Mas Jesus diz: dentre vós, não deve ser assim. Esse calor desenfreado que o mundo faz com que eu busque todas as coisas, busque os bens materiais, busque posição social, isso tudo dentro da igreja não tem muito valor. O que tem valor é aquilo que eu faço para o outro de forma gratuita, de forma simples. Mas também não é para aparecer. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe se nós estamos fazendo com um coração sincero ou se estamos fazendo só para ser visto pelos outros. Só para ganhar os aplausos do mundo. Por isso vamos pedir para Deus essa graça nessa celebração eucarística. Quais são os dons que Deus te deu que está escondido aí dentro do teu coração? Será que não é hora de colocar esses dons a serviço do outro? De repente o outro está lá dentro de casa. Pode ser o seu esposo, a sua esposa, pode ser os seus filhos, que precisam desses dons que Deus te deu. E que muitas vezes por orgulho, muitas vezes por vaidade, você esconde esses dons e impede que o reino de Deus comece a acontecer dentro da sua casa. Peçamos essa graça e que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.